O início. A Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março de 2014 e começou investigando um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, descobrindo a existência de uma imensa rede de corrupção envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos. O nome da operação vem de um posto de gasolina em Brasília, um dos alvos da Polícia Federal do primeiro dia de operação. Executivos da Petrobras cobravam propina de empreiteiras para, em troca, facilitar as negociações dessas empresas com a estatal. Os contratos eram superfaturados, o que permitia o desvio de verba dos cofres públicos a lobistas doleiros. Esses, por sua vez, eram encarregados de lavar o dinheiro e repassá-lo a uma série de políticos e funcionários públicos. A Lava Jato escancarou o maior escândalo de corrupção do Brasil, sendo avaliado em desvios ainda maiores que o do Mensalão. Figura-chave e as empreiteiras. O esquema na Petrobras se concentrava em 3 diretorias: de abastecimento, então comandada por Paulo Roberto Costa, de serviços, sob a direção de Renato Duque, e internacional, cujo diretor era Nestor Severo. Cada área tinha seus operadores para distribuir o dinheiro. Um deles era o doleiro Alberto Youssef, que se tornou uma das figuras centrais da trama. Tanto Paulo Roberto quanto Youssef assinaram acordos de delação premiada que permitem reduções de pena em troca de novos fatos que ajudem nas investigações. As grandes construtoras do país formam uma espécie de cartel e decidiam entre si quem participaria de determinadas licitações da Petrobras, combinando o preço das obras. Os executivos da estatal, por sua vez, garantindo que apenas o cartel fosse convidado para as licitações. Entre as empresas investigadas estão Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa. Os políticos e a lavagem de dinheiro. O núcleo político era formado por parlamentares de diferentes partidos, responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras, que sustentavam a rede de corrupção dentro da estatal. E os políticos envolvidos recebiam propina em porcentagens que variam de 1 a 5% do valor dos contratos. O dinheiro foi usado, por exemplo, para financiar campanhas eleitorais. Este dinheiro utilizado do fruto de propina é lavado e distribuído entre todos os beneficiários do esquema, envolvendo empresas abertas em paraísos fiscais, que dificultam o rastreamento desse dinheiro, o qual, protegido no exterior, volta aparentemente limpo através de investimentos em empresas brasileiras. Cunha, Dirceu e Lula. A investigação só entrou no mundo político em 2015, quando a Lava Jato foi autorizada a apurar mais de 50 nomes entre deputados, senadores e governadores de vários partidos. Desde então, viraram alvo de investigação políticos como os ex-parlamentares Eduardo Cunha e Delcídio do Amaral, ambos cassados, e os senadores Renan Calheiros, Fernando Collor, Romero Jucá e o ex-ministro José Dirceu. Também na lista de investigados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu em 3 processos relacionados à Lava Jato, sendo acusado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Entre outras acusações, as denúncias indicam que Lula teria recebido benefícios das empreiteiras OAS e Odebrecht, envolvendo, por exemplo, imóvel no Guarujá, São Bernardo do Campo. As prisões e delações. A Lava Jato quebrou tabus no Brasil, ao encarcerar altos executivos de empresas e importantes figuras políticas. Entre investigados e aqueles já condenados pela Justiça, seguem presos o executivo Marcelo Odebrecht, ex-presidente e herdeiro da Odebrecht, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, e os ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci, entre outros. Os acordos de delação premiada são considerados a força motriz da operação. Depoimentos como o de Marcelo Odebrecht chegam com potencial para impactar fortemente as investigações. O acordo funciona assim. De um lado, os delatores se comprometem a fornecer provas e contar o que sabem sobre os crimes, além de devolver os bens adquiridos ilegalmente. E a Justiça, por sua vez, reduz as suas penas. O juiz e a expansão internacional. Responsável pela Lava Jato, na primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro logo ganhou notoriedade. Em manifestações, foi ovacionado pelo povo e pela imprensa, chegando a ser chamado de herói nacional. Por outro lado, é acusado de agir com parcialidade política nas investigações, sendo criticado por decisões como a de divulgar uma série de áudios colhidos na investigação contra Lula. Se começou num posto de gasolina em Brasília, a Lava Jato ganhou proporções internacionais com o aprofundamento das investigações.
Segundo dados do Ministério Público Federal, levantados a pedido da DW Brasil, a investigação já conta com a operação de pelo menos outros 40 países. Além disso, 14 países fora do Brasil investigam práticas ilegais promovidas pela Odebrecht. Números da Lava Jato. Em quase 3 anos, a operação acumula números monumentais. Até junho desse ano, foram realizadas 79 prisões preventivas e 103 temporárias. 57 acusações criminais feitas contra 260 pessoas, além de 125 condenações. A rede de propina chega a 6 bilhões de reais e o bloqueio de bens dos réus totaliza 3 bilhões. O Ministério Público, por sua vez, pediu o ressarcimento de 38 bilhões de reais, valor que inclui as multas e as empresas envolvidas. O futuro? Já tivemos muitos escândalos de corrupção no país. O que vale destacar nessa operação são as consequências e punições severas para membros de alto escalão de políticos e empresários. A corrupção não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil. E ao cobrarmos que operações como essa sejam levadas a sério, vamos conseguir mais transparência e eficiência na economia, para poder viabilizar uma melhor imagem de nosso país.